Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. Os questionamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em torno das medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde sobre a ampliação da dose de reforço dos imunizantes contra a Covid-19 geraram dúvidas. Para esclarecer algumas delas, nossa equipe conversou com uma imunologista. Vamos conferir na reportagem. Eu não vejo assim nenhuma nenhum sentido, né, esse questionamento, porque a gente está respaldado nos dados que a ciência nos traz, porque todos os estudos já publicados mostram claramente que os anticorpos circulantes protetores advindos da vacinação, eles têm uma meia-vida de 6 a 8 meses. Ou seja, o tempo de permanência desses anticorpos na circulação é muito pequeno. Então, a gente tem que tomar essa dose de reforço, sim. A imunologista afirma ainda que está correto o novo intervalo de 5 meses entre a segunda dose e a dose de reforço, que pode ser administrada com qualquer uma das marcas disponíveis no país, conforme orientação do Ministério da Saúde. É desejável que as pessoas recebam a terceira dose diferente da vacina que recebeu anteriormente. Porque o sistema imunológico, ele funciona da seguinte forma: quanto mais diferente for aquele agente, aquele antígeno, vamos dizer assim, da vacina, maior será a minha resposta imunológica. Mas como a orientação é tomar aquela marca que tiver no posto, se a pessoa tomar 3 doses da mesma marca, tudo bem? Tudo bem. Se ela puder receber essa terceira dose de uma marca diferente, será um tanto quanto melhor. Mas, caso não tenha disponibilidade, ela procure outros locais e não encontre uma vacina diferente, ela pode receber a mesma dose. O Ministério da Saúde também atualizou a recomendação quanto à vacina da Janssen, que até então era conhecida como de dose única. A Janssen também requer 2 doses. Com isso, a orientação é que todos os brasileiros que tomaram esse imunizante retornem aos postos de saúde para aplicação da segunda dose, conforme os novos lotes que foram recebidos recentemente forem distribuídos pelo país. Essa é mais uma medida defendida pela doutora Lúcia. Os estudos clínicos com as vacinas, eles correm no Brasil inteiro e no mundo inteiro, em universidades e centros de estudos renomados, e a gente tem que acompanhar os dados que a ciência nos traz, né? Então, se os estudos estão mostrando que há necessidade dessa dose de reforço, eu acho que a gente tem que estar atento a essas informações. Por falar em segunda dose, a doutora reforça a importância dela para quem ainda não completou o esquema vacinal. Agora, com o final de ano, com as festas natalinas, a reunião de familiares e amigos, a tendência é termos aí mais aglomerações. Daí a importância de estarmos com o esquema vacinal, principalmente até a segunda dose, já finalizado. Especialmente os adolescentes, que em sua maioria deverão retornar agora aos postos de saúde. Aqui na capital paulista, por exemplo, 70% deles ainda não tomaram a segunda dose. Apesar de nós seguirmos orientando para não aglomerar, nós sabemos que isso acontece. Então, principalmente os adolescentes, pelo próprio comportamento, né, que já é mais aglutinador por si só, é importantíssimo que retornem e recebam a sua segunda dose. Circular com uma placa com os caracteres apagados, lacre de segurança rompido ou com a falta de qualquer uma das placas, por exemplo, sempre foi sinônimo de dor de cabeça para os motoristas. O veículo era removido a um pátio pelo agente de trânsito. Com as alterações feitas por meio da Lei 14.229 no Código de Trânsito Brasileiro, os motoristas ganharam 15 dias de tolerância para regularizar as pendências. Agora, os motoristas que cometerem infrações relacionadas ao veículo e que possam ser sanadas durante a abordagem poderão ser liberados para regularização sem remoção ao pátio. Esse tipo de liberação vale, por exemplo, para veículo com lacre de placa rompido ou placa ilegível.
A Polícia Rodoviária Federal destaca, no entanto, que para que haja a liberação é necessário que o veículo esteja em condições de segurança viária e que, para todos os casos, é necessário que o licenciamento esteja em dia, especialmente se for transportador profissional de pessoas ou mercadorias. Ressalta-se ainda que, caso o proprietário não realize a regularização dentro do prazo previsto, será feito o registro de restrição administrativa no renovando veículo e, caso seja flagrado novamente em blitz, haverá a remoção ao depósito. O novo regramento não se aplica aos casos de falta de licenciamento, nem transporte remunerado de pessoas ou bens sem autorização do Estado. E no mês de novembro é celebrado o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 2014 para incentivar mulheres a gerenciarem suas próprias empresas. Aqui no Brasil, o número de empreendedoras cresceu durante a pandemia. E mesmo em meio à crise, elas são as que mais inovam no mercado, conquistando cada vez mais espaço no mundo dos negócios. A Daniela resolveu abrir um restaurante bem no começo da pandemia. E olha que ela nem sonhava em ser empreendedora. Eu trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo. E na pandemia, quando tudo fechou, eu tinha saído do emprego que eu estava. E aí, meu marido é chefe de cozinha, a gente começou a pensar no que poderia fazer. O restaurante que ele trabalhava também fechou, ou seja, estávamos ambos aí desempregados, né? E aí a resposta foi sim. Mas é claro que antes de tomar qualquer atitude, ela se preparou. Contratou a Vera, que é professora e consultora em negócios food service. A primeira coisa que a gente fez foi avaliar esse negócio. Ver qual era o momento dele financeiro, de resultados e o que eles precisariam fazer com tudo que eles iam precisar investir para dar continuidade e reconceituar. E foi assim que a gente startou. A Dani era uma pessoa super nova na proposta, estava saindo de um movimento de carreira e ia assumir a coisa mais importante daqui, que era a parte da gestão. Então, o meu trabalho é muito próximo a ela. Ela que vem me ensinando tudo. Hoje, como é que a gente faz? O Marcelo toca a parte da cozinha e eu faço toda a parte de gestão. Mas sempre com o apoio da Vera. Então, assim, a Vera é mesmo uma mentora, é um guia, né? Então, eu tenho aprendido muito com ela. O dia a dia é ela que me esclarece as dúvidas. E eu busquei uma pós-graduação também na área de gestão e negócio de alimento, até para me capacitar. E agora dá para dizer que cada investimento tem compensado. A Daniela é só uma entre as várias mulheres que resolveram empreender em plena crise sanitária. Segundo a Rede Mulher Empreendedora, só no ano de 2020 houve um aumento de 40% de novas empresárias brasileiras. Hoje, elas representam 47% do total de empreendedores no país. Com a pandemia, com o aumento do desemprego, a alternativa encontrada pela maioria das mulheres foi empreender. E grande parte aí, digamos assim, foi até mesmo um empreendedorismo por necessidade, né? Para poder colaborar em casa, ajudar nas finanças da família, enfim, gerar renda, né? Foi um grande momento para a Priscila descobrir uma nova fonte de renda, aproveitando os dotes culinários do marido. Meu marido sempre teve essa vontade de ter um restaurante, mas ficava só no sonho, porque os nossos trabalhos do dia a dia era muito complicado. O sonho e a habilidade na cozinha eram dele, mas a iniciativa foi toda dela. E aí um dia a gente estava jantando em casa, ele, eu tenho vontade, eu falei, então já vamos abrir um Instagram para você, Grego na Cozinha. E aí a gente criou esse Instagram. E aí ele, mas será? Eu falei, não, vamos criar, vamos começar a postar o que você faz em casa. E aí começou o pessoal a seguir, o pessoal a comentar. Ele falou, gente, eu acho que as pessoas querem. Eu falei, sim, e vamos. E comecei a incentivar. E aí eu falei para ele, tu só fica preocupado em fazer a comida boa. Deixa o resto comigo. É que a Priscila é empreendedora há anos. Mas mesmo experiente no assunto, para ela faltava saber mais sobre o novo ramo. Então, a empreendedora e o marido também contrataram a Vera. Eu os auxilio nessa implementação e na distribuição de funções entre os dois. Principalmente. Quem está fazendo o que é necessário, fluxo de trabalho. Ela é principalmente a pessoa responsável por gestão de pessoas, é uma das grandes
preocupações deles na hospitalidade, no atendimento, e meu trabalho é principalmente com ela, de escolher e definir o estilo e o tipo de atendimento e de hospitalidade que a gente vai entregar no negócio. Preparada, Priscila investiu ainda mais em mulheres. A minha equipe, bem dizer, ela é quase 100% feminina. E eu falo, gente, aí o pessoal fica, pô, mas você não contrata homem? Eu falo, desculpa, mas as minhas meninas são muito boas. Então, a gente, e mulher é mulher, né? A gente se vira nos 30, a gente faz um negócio ali, corre para outro. A gente é mais versátil, digamos assim. Mulheres que muito fazem, que muito sabem, mas que ainda precisam vencer as barreiras do preconceito. Aqueles conceitos já que vêm de muitos anos atrás, da questão da própria dupla jornada da mulher, a questão da maternidade, enfim, uma série de conceitos que já foram formados na mulher que acabam aí impactando com que ela tenha um menor rendimento frente aos homens, né? E esse é um cenário que a gente tem toda a chance de melhorar, de ampliar. A Priscila e a Daniela são provas vivas de que a mulher pode sim mudar esse quadro, enfrentar tudo isso e chegar lá. Como? Eu sempre brinco que o único casamento em 3 que dá certo é exatamente o do negócio. Você precisa ter um conceito. Produto, ponto, público. São as 3 coisas que você tem que sentar e perguntar. O que eu quero fazer? Para quem eu vou fazer? E onde eu vou colocar esse negócio? Com o final do ano se aproximando, muitas pessoas viajam de férias. Mas para que o seu passeio não se torne um problema, fazer uma revisão do veículo antes de pegar a estrada é fundamental. Deixar a manutenção em dia garante a segurança, evita possíveis problemas mecânicos e ainda te ajuda a economizar. A melhor ação é a prevenção, isso todo mundo sabe. Mas em relação aos automóveis, poucos estão praticando. Na verdade, mais vem em guincho do que andando, porque a gente tem falado muito sobre a manutenção preventiva, né, para evitar os custos desnecessários, mas ainda está, talvez por causa da pandemia, está meio devagar, né? Estão trazendo mais quando é realmente necessário. Mas isso gera um gasto maior do que o esperado, principalmente em época de gasolina tão cara. Hoje o combustível na alto, né, com a taxa que está hoje, chegando na faixa de R$7 por aí, né? Então é muito importante fazer as revisões preventivas, né, antes, depois não fazer as corretivas, né? Porque a corretiva vai sair muito mais cara do que fazer essa manutenção de hoje, né? As preventivas. Para a economia seria a verificação de sistema de ignição, né? Que é muito importante, o sistema de ignição no veículo, para economizar mais combustível. E fazer a parte de sistema de correia dentada, que dá muito problema na estrada, né? Então tem bastante problema de manutenções de correia, né? A manutenção preventiva é tão importante quanto o valor dos combustíveis. Uma simples troca de filtro pode ajudar na vida útil do carro a evitar acidentes e economizar. O filtro de combustível tem que trocar a cada 10 mil quilômetros, porque olha como é que está a situação desse aqui, ó. Então essa sujeira vai impregnando dentro do filtro e vai pesando a bomba, e a bomba pode haver a queima da bomba, né? Então, onde por um simples filtro, troca de manutenção, você não tem um prejuízo maior com uma bomba que custa mil e poucos reais, dependendo do carro, até R$3.000 uma bomba. Então, com essa manutenção, que é uma manutenção preventiva, você consegue eliminar vários riscos de estar queimando a bomba, ter consumo excessivo de combustível. Então, o máximo, coloca um filtro novo a cada 10 mil quilômetros, substitui ele, né? Não vai ter problema. Outro item que pode ser trocado regularmente e não custa muito é o filtro de ar do carro. Sua troca ajuda a melhorar o desempenho e o que também gera economia.
Sim, é muito importante porque o filtro ele dá um arrasto de oxigênio no motor, relação ar e combustível. E se os filtros tiver como essa situação desse aqui, né, já está bem impregnada a sujeira, ele não vai dar um arrasto de ar corretamente no motor. Isso vai formar um consumo mais elevado. Então, fazendo a substituição, colocando um filtro novo, o motor vai ter uma queima perfeita de combustível em relação ar e combustível. Para você não se perder na manutenção preventiva, itens como alinhamento de direção, rodízio de pneus, correia do motor, radiador, óleo, palhetas e limpadores do para-brisa, lâmpadas, velas, filtros de combustíveis, escapamento, fazer um bom balanceamento e geometria devem ser revistos constantemente. Assim, evita acidentes, ajuda a economizar combustível e te deixa seguro para curtir o dia a dia ou então as férias. Veja a seguir. Pesquisa revela que mais de 50% dos brasileiros estão insatisfeitos e querem mudar de profissão. E ainda, com a proximidade das festas de fim de ano, especialistas alertam sobre a importância de manter as medidas de proteção contra a Covid. Eu volto em instantes. Até já! A insatisfação com o salário, carga horária e até com a função exercida faz com que mais de 50% dos brasileiros pensem em mudar de carreira. Mas mudar de profissão nem sempre é fácil. É uma decisão que precisa ser tomada com cautela e planejamento. Quando a Fabiana se formou em jornalismo, tinha a certeza de que era profissão para a vida toda. Tenho na família, eu sou sobrinha de jornalistas, então eu achava que seria uma coisa para seguir carreira mesmo, para ficar aí até o fim da vida. E ela tinha um sonho. Eu queria o jornalismo impresso, eu queria aquela coisa raiz mesmo, assim, de ficar na redação até 3 horas da manhã e ficar apurando matéria. Foram 13 anos de carreira, mas em veículos digitais. E aí veio a frustração. Realmente eu tinha muito essa coisa com o impresso, então eu acho que deu uma frustrada. Que essa fantasia que eu tinha de como seria a minha profissão mudou um pouco. Para alguns, a frustração é traduzida em estresse, desânimo e desinteresse. Para outros, o que mais incomoda é a falta de reconhecimento ou até a desvalorização da área. E todos esses sinais podem indicar que chegou a hora de mudar de carreira. 53% dos brasileiros querem mudar de profissão. Isso é o que diz um levantamento que mostra que esse número está sim associado ao desemprego, que chegou a 14,4 milhões de pessoas no segundo trimestre deste ano, segundo dados do IBGE. Mas esse desejo de mudança também está muito associado à insatisfação com a carreira. Trabalho com transição de carreira faz 7 anos agora. Acho que eu não vi o momento em que tantas pessoas procuraram querendo discutir ou conversar ou estarem satisfeitas com a carreira e com o trabalho. A pesquisa sobre comportamento das pessoas no pós-pandemia, realizada por uma plataforma de buscas online, enumera as principais razões apontadas pelos entrevistados que afirmaram ter o desejo de mudar de profissão. Em primeiro lugar está o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, seguido pela busca de um salário maior ou por uma função mais significativa, a redução da quantidade de tempo trabalhado por dia e a procura por um trabalho que dê prazer. A transição mesmo, o primeiro impulso de mudança veio por conta dessa reflexão de a vida é um sopro, tem uma finitude, e aí será que eu estou usando bem meu tempo? Será que eu estou fazendo o que eu realmente gosto? E quando esse tipo de pergunta começa a rondar a mente, muitas vezes a saúde já foi afetada como um todo. A maior procura que eu tenho são as pessoas que já chegam aqui com alguma questão de saúde emocional. Às vezes até nem percebem, mas já está afetando, inclusive, a saúde física. Então, perda de memória, se sente com falta de foco, fica ansioso durante o dia, tem aquela angústia, enxaqueca, gastrite, às vezes tontura, excesso de apetite ou falta dele, né, alergias, questões físicas também, e que estavam relacionados ao trabalho.
É aí que chega a hora de repensar a carreira, mas a maioria não sabe nem por onde começar. Então, a primeira fase é ela se conhecer mais, ela entender quais são os pontos fortes, os talentos que ela já tem, aonde é que ela pode dar mais, aonde é que ela se destaca. Depois, segundo a especialista, é preciso analisar como esses talentos se encaixam no mercado de trabalho. E a gente faz um mapeamento dentro do mercado, eu vou trazer formatos de carreira, espaços onde ela pode usar essas características que ela já tem na natureza dela, ou seja, a gente vai abrir aí um campo de possibilidades. Depois que a gente abre esse campo de possibilidades, é hora de entrar em ação e mostrar para o mercado que eu tenho algum valor, que eu tenho diferencial, que eu posso fazer outras coisas. Além disso, é preciso se planejar financeiramente. E o mais importante... E muitas vezes esse processo ela não precisa fazer saindo do trabalho de onde ela está. Ela pode continuar trabalhando e fazer esse processo de se conhecer mais. Foi o que a Keter fez. Ainda atuando como advogada, deu início a outra carreira. Estou indo para a área de investimentos, educação financeira, tentando conciliar os dois. A Keter é uma dessas pessoas que tiveram a ideia de uma nova profissão durante o isolamento social. Veio a pandemia que eu e meu marido, a gente deu esse clique ali de começar a fazer essas profissões que você consegue se desenvolver muito bem pela internet também. Pelas redes, ela tem visto o negócio deslanchar. Criou uma página para dar orientações sobre finanças e tem se preparado para isso. Eu fiz vários cursos, então eu estudei muito, apesar de também já investir muito nessa área. Mas eu ainda quero entrar de cabeça, talvez ser uma assessora, tirar mais qualificações. Eu estou estudando bastante para ver onde que eu vou agora, que rumo que eu vou tomar. Já a Fabiana não se planejou tanto assim. Na verdade, a troca de carreira veio com a mudança de residência para outro país, o que aconteceu por razões pessoais. Óbvio que isso acabou me levando para outros caminhos, porque a gente acaba a gente tem que abrir o leque aí de opções e aceitar outras coisas e tentar outras coisas que fujam um pouco mais da nossa área, por questões de vida mesmo. Hoje, em Portugal, ela tem uma nova formação e trabalha com o atendimento ao cliente. E eu acho que o contato com o cliente está me trazendo de volta isso, assim. Acabou me ajudando a resgatar alguma coisa que eu gostava muito na minha profissão anterior, assim, sabe? Então, eu acho que está sendo um aprendizado muito bom e um resgate também muito bom de coisas que eu tinha perdido na minha carreira. E ganhando em euro. Sim, agora eu ganho em euro, mas vou dizer assim que é mais ou menos o equivalente ao que eu ganhava no Brasil, não é assim? Mas pela questão de lugar e segurança, sim, é outra realidade. Outra realidade. É isso que você busca? Será que é tarde para recomeçar? A nossa expectativa de vida está indo lá batendo 80, 90 anos. Então, se a gente hoje está com 40... eu penso que tem mais 40 para frente, ou seja, se você agora está pensando em fazer uma transição de carreira, achando que você ou está muito velho, né, ou está muito velha, e está pensando, nossa, não está mais na idade, eu vou dizer para você, pensa que tem mais uma vida pela frente. Tem muita coisa a se fazer, dá para ter muitas carreiras ao longo do tempo. E olha só que bacana, pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul criaram uma inteligência artificial que detecta de forma mais eficaz e barata a leishmaniose canina. O método, ele virou capa de uma revista científica internacional. Esta é a perovskita, a cachorra que inspirou o professor de física da UFMS a desenvolver um novo método de diagnóstico da leishmaniose canina. Não era a minha área inicial, mas como a gente adotou ela do centro de zoonose, nós passamos por diversos problemas no início para fazer um diagnóstico correto, eu me questionei se não teria como dar alguma contribuição, né, para essa linha de pesquisa. Então eu procurei alguns colegas veterinários daqui da UFMS, o pessoal também da física, que trabalha com análise de dados, e a gente saiu com uma proposta que era de utilizar a espectroscopia óptica, né, luz, para fazer o diagnóstico de doença. O teste mais barato que existe hoje no mercado custa em torno de R$ 40. Demora de 20 a 40 minutos para ficar pronto e o resultado pode ser inconclusivo. Você tem um problema de falso positivo quando você está com dúvida se o cachorro está infectado com leishmaniose ou com trypanosomise, porque como eles são protozoários da mesma família, isso gera uma certa confusão no teste.
além de você ter cruzamento também com outras doenças. Tem relatos, por exemplo, de cruzamento com babesiose, né? Reação cruzada com babesiose, que é uma doença do carrapato. Já o método desenvolvido pelo professor não utiliza produtos químicos. O resultado fica pronto em 2 minutos e o custo de cada exame está estimado em R$ 3. Você coleta o sangue do cachorro, tira a parte das hemácias, né? Faz a coagulação, pega o soro. E aí a gente lança uma luz sobre esse material, a luz interage com o material e eu analiso a resposta dessa interação. Eu vou para um programa computacional, para uma interface amigável, e esse programa computacional ele vai conseguir classificar esse animal como sendo de um grupo saudável ou de um grupo infectado, ou com leishmaniose ou com trypanosomia. O investimento inicial necessário é a compra do equipamento, que custa em torno de R$ 200 mil. Fica a dica para a Prefeitura da capital, que vai construir uma UPA veterinária. Se a gente conseguir fazer um teste de validação externa e mostre que o diagnóstico funciona muito bem, dá para fazer uma parceria e oferecer o serviço de diagnóstico aqui pela UFMS. Com a descoberta do seu tutor, a perovskita foi parar na capa de uma importante revista científica, onde a pesquisa foi publicada. Agora a gente está com uma parceria com o Instituto de Biociências da UFMS, com a Faculdade de Medicina, para fazer esse mesmo teste de diagnóstico de leishmaniose em humanos e continua a parceria com a FAMES, com a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, e com a Embrapa Gado de Corte para fazer diagnóstico em bovinos e equídeos. O volume de encomendas de trailers e motorhomes cresceu durante a pandemia. A percepção é dos próprios fabricantes, que notaram um aumento de até 100% na procura. Opção de moradia, turismo e lazer, o veículo vem se tornando o queridinho de muitas famílias. A redução da alíquota do IPVA de 3% para 1,5% também será aplicada ao motorhome, benefício para quem já tem e para quem deseja um veículo deste para viajar com a família. Os professores Guilhermo e Andréia estão fazendo cotação de preços para realizar um sonho antigo. Como as viagens, muitas das vezes a gente prioriza um local só, junto com o motorhome, você tem uma gama de possibilidades aí para estar passeando. Gostamos de viajar, só que nós só podemos viajar nas férias, né? Então, assim, nas férias e nos feriados. Mas, se Deus quiser, futuramente, eu aconselho a todos que aposentarem, né, a ter um motorhome e passear. Maurício Hellingen é engenheiro civil, decidiu apostar na confecção de trailers para lanche. Em 10 anos, foram quase 200 unidades. Na sequência, vieram os pedidos de motorhome, comum nos Estados Unidos, tendência em outros estados do Brasil e que vem conquistando os sul-mato-grossenses. A questão da pandemia, a pessoa que tem uma coisa mais particular, para não ficar dependendo de hotel, de rede hotelar, essas coisas. Um pouco acaba diminuindo o custo das viagens, né? A pessoa acaba economizando para não precisar ficar em hotel, e outra questão da pandemia para não estar dividindo os espaços. Né? Nos últimos 9 anos, o Maurício e a equipe dele, formada por 4 profissionais, entregaram 15 motorhomes. Deste total, 8 foram no período da pandemia. 4 desde o princípio, desde o chassi até o emplacamento. E tem mais 7 na fila de espera. E novas encomendas só a partir de fevereiro por falta de mão de obra. Além de montar trailers, castramóveis e motorhome, está finalizando este estúdio móvel para um cliente do Rio de Janeiro. Maurício construiu o próprio motorhome, que viaja constantemente com a família e não aluga. Ele explica que no estado faltam locais destinados ao estacionamento deste tipo de veículo. Por mais que você esteja em sua casa, você tem que ter um local apropriado para ficar, né? Não adianta, não pode também estar estacionando em qualquer lugar, em questão de risco, essas coisas. Mas eu acredito que vai tá expandindo rápido e em pouco tempo acho que vai melhorar bastante ainda. Tem um espaço em Bonito, tem um espaço em Dourados, né? Nós não temos espaço em Corumbá, né? Que é o Pantanal, praticamente quem vem a Mato Grosso do Sul e não vier a Corumbá, Bonito,
não veio a Mato Grosso do Sul. Então, assim, ainda não tem alguns espaços adequados. A proximidade do Réveillon tem animado muita gente. Depois desse período todo de restrições por causa da pandemia, as festas e comemorações estão finalmente liberadas. Mas especialistas fazem um alerta. É preciso conter a ansiedade e manter as medidas de proteção. Por enquanto, o cenário na Avenida Paulista é aquele, bastante conhecido. Pessoas apressadas, cheias de compromisso e trânsito intenso. A Avenida Paulista pode ter novamente a festa de Réveillon neste ano. Na virada de 2020 para 2021, o evento foi cancelado por causa da pandemia. Por isso, a comemoração promete ser especial. Uma expectativa que pode ser percebida entre as pessoas que passam por aqui. Acredito que tenha mudado um pouco. Claro, com muita cautela, ainda a gente está cuidando, né? Tendo os cuidados aí. Infelizmente, com toda essa pandemia e agora com a vacinação, eu acho que é, entre aspas, um sinal verde para você viajar. Vai ser diferente? Vai ser especial poder voltar a comemorar? Vai ser diferente. Especial sim, porque o ano novo não vai deixar de existir. Assim, várias coisas, eventos não vai deixar de existir, mas vai ser especial sim. E essa euforia já se reflete nos negócios. A procura por pacotes turísticos para o Réveillon cresceu mais de 50%. E o setor encara a data como uma oportunidade de recuperar um pouco do prejuízo causado pela pandemia. Para nossa surpresa, né, no dia a dia, trabalhando, vendo a retomada das pessoas, né, o quão elas querem realmente, a gente até brincou, né, quando abrir as porteiras, todo mundo vai sair. E, de fato, isso vem ocorrendo. Mas junto com essa empolgação, também aumenta o risco. Especialistas lembram que a pandemia não acabou e é preciso manter os cuidados. O exemplo vem da Europa, onde alguns países estão tendo que retomar as medidas de isolamento social, por causa do risco de uma terceira onda de contaminações pela Covid-19. A gente tem uma oportunidade importante de talvez não repetir os erros que os Estados Unidos ou outros países europeus cometeram. A flexibilização sem que uma parcela gigantesca da população esteja vacinada. Então, olha só, é importante esse assunto. Nós temos mais 40, 45 dias para estimular toda a população possível a ser vacinada. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior será a proteção dos indivíduos. E controlar a ansiedade será o grande desafio, segundo os especialistas. Isso porque, depois de vários meses em isolamento social, com a vida cheia de restrições, muitas pessoas acreditam que o Réveillon pode ser a oportunidade de recuperar esse tempo perdido. Mas esse pensamento pode ser um grande erro. Um erro e um grande perigo. As pessoas que vão para as festas com esse pensamento de que eu preciso tirar o atraso, né, do período em que eu estive fechada dentro de casa, corre um grande risco até mesmo de vida, porque corre o risco de exagerar nas bebidas, de se colocar em situações de risco. Então, nós temos que ter, nesse momento, muito autoamor, muito cuidado próprio de que é possível, sim, se divertir, ser feliz de forma saudável, porque depois que passa a festa, a vida continua. A psicóloga afirma que a celebração é importante e merecida, mas que é preciso responsabilidade. Curtam o Natal e Ano Novo como um momento feliz, mas lembrem que é um momento. Há outros que virão e outros que passaram. Afinal, um novo ano vai começar. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.